O Vale dos Ecos Perdidos. O verão tinha chegado cedo ao interior de Portugal. O sol brilhava sobre as montanhas da Serra da Estrela e o ar cheirava a pinheiros e terra quente. 5 amigos, Tomás, Inês, Rafael, Duarte e Leonor, decidiram fazer uma viagem que planeavam há anos, atravessar uma antiga rota esquecida entre aldeias abandonadas, terminando numa cascata escondida conhecida apenas pelos habitantes locais. Todos levavam mochilas, câmaras e uma vontade enorme de aventura. O objetivo era simples: gravar um documentário para o YouTube sobre lugares misteriosos de Portugal. A viagem começou perfeita. Riam-se dentro da carrinha enquanto a música tocava alto. Paravam em cafés pequenos de estrada, falavam com idosos das aldeias e ouviam histórias antigas sobre lobos, minas abandonadas e espíritos da montanha. Numa dessas paragens, um velho chamado Sr. Américo avisou-os: se forem pelo Vale dos Ecos, nunca atravessem a ponte antiga depois do pôr do sol. Os amigos riram. Parecia apenas mais uma superstição do interior. Mas Inês reparou numa coisa estranha: o homem não sorria. Nem por um segundo. Mesmo assim seguiram viagem. Ao final da tarde chegaram ao famoso Vale dos Ecos Perdidos. O lugar parecia saído de um filme. Montanhas gigantes rodeavam um rio profundo e uma ponte ferroviária abandonada cruzava o desfiladeiro. O cenário era perfeito. Montaram as câmaras, fizeram drones a voar e gravaram imagens incríveis enquanto o sol desaparecia lentamente atrás das montanhas. Foi então que ouviram o primeiro som. Um eco metálico. Como se alguém estivesse a bater lentamente em ferro, do outro lado da ponte. Duarte pegou na lanterna. Deve ser vento. Mas não havia vento nenhum. Ainda assim continuaram. Queriam atravessar a ponte antes de anoitecer completamente. O problema era que aquela ponte tinha mais de 100 anos. A madeira rangia a cada passo. O vale abaixo parecia infinito, mergulhado numa escuridão cada vez mais densa. Rafael filmava tudo enquanto ria nervosamente. Se alguém encontrar esta gravação daqui a 100 anos, fomos oficialmente os maiores idiotas de Portugal. Todos se riram. E nesse instante, ouviu-se o estouro. A ponte tremeu violentamente. As tábuas começaram a partir-se umas atrás das outras. Corram! Gritou Tomás. Mas era tarde demais. A estrutura cedeu. O chão desapareceu debaixo dos pés deles. Madeiras voaram pelo ar enquanto os 5 caíam em direção ao vazio. Os gritos ecoaram pelo vale inteiro. Tomás acordou minutos depois, meio enterrado em lama e troncos partidos junto ao rio. A cabeça sangrava e mal conseguia mexer o braço esquerdo. À sua volta só existia silêncio. A ponte tinha desaparecido. Restavam apenas pedaços suspensos sobre o desfiladeiro. A noite aproximava-se rapidamente. Inês. Rafael. Nada. Apenas o som da água corrente. Então ouviu um grito distante. Era Leonor. Ela estava agarrada a uma raiz numa encosta rochosa, quase a cair no rio. Tomás correu como conseguiu, ignorando a dor. Deitou-se na lama e segurou-lhe o braço com todas as forças. A raiz começou a partir-se lentamente. Crec. Crec. No último segundo conseguiu puxá-la para cima. Os dois ficaram deitados no chão, ofegantes. Mas os outros continuavam desaparecidos. Sem telemóveis. Sem sinal. Sem qualquer caminho de regresso. E o frio começava a tornar-se insuportável. Enquanto procuravam abrigo no meio da floresta escura, viram algo estranho entre as árvores. Uma construção antiga. Coberta por ferrugem e vegetação. Quando se aproximaram perceberam o impossível. Era uma estação ferroviária abandonada. As janelas estavam partidas, os carris terminavam abruptamente na escuridão e um velho relógio pendurado na parede marcava exatamente 19h13. A mesma hora em que a ponte tinha colapsado. Leonor sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Tomás pegou numa barra de ferro caída no chão enquanto Leonor iluminava o túnel com a lanterna tremida. Os passos aproximavam-se lentamente. Pesados. Metálicos. Como se alguém arrastasse correntes pelos carris abandonados. De repente, uma figura surgiu da escuridão. Era Rafael. Coberto de lama, sangue e poeira. Os olhos estavam completamente perdidos. O comboio murmurava sem parar.
Eu ouvi o comboio. Tomás segurou pelos ombros. Onde estão os outros? Mas Rafael parecia não ouvir. Continuava a olhar para o túnel como se tivesse visto algo impossível. A noite caiu completamente sobre o vale. Sem escolha, decidiram permanecer dentro da estação abandonada até amanhecer. Usaram pedaços de madeira para acender uma pequena fogueira no chão da antiga sala de espera. O vento assobiava pelas janelas partidas enquanto a chuva começava a cair lá fora. Então aconteceu. Às 3 da manhã. Um apito ecoou pelo vale. Longo. Assustador. Os carris começaram a vibrar. Leonor levantou-se imediatamente. Isso não é possível. Uma luz surgiu no fundo do túnel. Branca. Intensa. Aproximava-se lentamente. E então apareceu. Uma locomotiva antiga coberta por nevoeiro atravessou a estação em silêncio absoluto. As rodas não tocavam verdadeiramente nos carris. Parecia flutuar. As janelas brilhavam por dentro, mas não havia passageiros. Nem maquinista. Apenas sombras. Rafael começou a gritar desesperadamente. É o comboio do acidente. O comboio fantasma passou lentamente diante deles e desapareceu na montanha como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou. Ninguém conseguia falar. Na manhã seguinte decidiram procurar uma saída do vale antes que algo pior acontecesse. Horas depois encontraram Duarte inconsciente junto ao rio, preso entre pedras enormes. Estava vivo por milagre. Mas Inês continuava desaparecida. O problema era que o tempo piorava rapidamente. Nuvens negras cobriram as montanhas. O rio começou a subir violentamente. O acidente tinha acontecido em 1958. Segundo os jornais, um comboio perdeu o controle durante uma tempestade e descarrilou exatamente naquela linha. A ponte onde os amigos tinham caído fazia parte do antigo percurso ferroviário destruído na tragédia. Leonor folheava os papéis antigos com as mãos a tremer. Então encontrou uma fotografia. A imagem mostrava a estação cheia de passageiros poucos minutos antes do desastre. Mas havia algo estranho. Ao fundo da fotografia, estava uma rapariga muito parecida com Inês. Tomás ficou em choque. Isso é impossível. Nesse instante ouviram passos no piso superior da estação. Todos ficaram imóveis. Duarte, ainda ferido, tentou levantar-se. Não estamos sozinhos aqui. Tomás subiu lentamente as escadas enquanto segurava a lanterna. O corredor estava escuro e coberto de pó. As portas antigas estavam todas abertas. Menos uma. No final do corredor. A maçaneta começou a mexer-se devagar. Tomás aproximou-se sem respirar. E a porta abriu-se sozinha. Lá dentro estava Inês. Sentada numa cadeira antiga. Imóvel. Com o olhar perdido. Inês! Gritou Leonor. Mas ela não reagiu. Tomás aproximou-se lentamente. Estamos aqui, vamos sair deste lugar. Inês finalmente levantou os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Eles continuam aqui. Quem? Os passageiros. Um vento gelado atravessou a sala. As lanternas começaram a falhar. E então ouviram novamente o apito vindo do túnel. Mais próximo do que nunca. O chão da estação começou a vibrar. Poeira caiu do teto. Rafael olhou pela janela e ficou paralisado. A locomotiva fantasma vinha diretamente em direção à estação. Mas desta vez não estava vazia. Silhuetas escuras enchiam as janelas. Tomás agarrou Inês pelo braço. Temos de sair agora. Foi então que Duarte encontrou um túnel estreito escondido atrás de um armário antigo. Era a única saída. Os 5 correram para dentro da passagem enquanto a estação tremia atrás deles. O túnel era estreito, úmido e quase totalmente escuro. A água escorria pelas paredes enquanto os 5 avançavam com dificuldade. Atrás deles, o som do comboio fantasma aproximava-se cada vez mais. Rafael olhou para trás apenas uma vez. Viu sombras humanas caminhando ao lado da locomotiva, como passageiros presos naquele lugar há décadas. Continuem! Gritou Tomás. O túnel começou a desabar. Pedras caíam do teto. Leonor escorregou numa zona inundada e quase foi arrastada pela corrente de água, mas Duarte conseguiu puxá-la a tempo. Todos estavam feridos e exaustos. Ao longe apareceu uma pequena luz.
A saída. Tomás começou a correr enquanto o chão tremia violentamente. Nos últimos metros, Rafael ficou preso entre duas vigas antigas. Não me deixem aqui. Tomás voltou para trás sem hesitar. Com toda a força que ainda tinha, conseguiu libertá-lo segundos antes de parte do túnel desabar. Os 5 correram para a luz. E saltaram para fora da passagem exatamente quando o túnel colapsou atrás deles. Silêncio. A tempestade tinha terminado. O sol começava a nascer por trás das montanhas. Pela primeira vez desde o acidente, estavam vivos. Horas depois foram encontrados pelas equipas de resgate. A notícia espalhou-se rapidamente por todo o país. As gravações recuperadas mostravam luzes estranhas, sombras dentro da estação e o som de um comboio numa linha abandonada há mais de 50 anos. A história tornou-se famosa no mundo inteiro. Documentários foram feitos. Hollywood quis adaptar o caso para cinema. Mas até hoje, nenhum deles voltou ao Vale Negro. Porque todos juram a mesma coisa. Naquela noite, o comboio era real.